Meu nome é Lucas e este vídeo é para a aula de Laboratório de Software. Hoje eu vou falar um pouco sobre Laravel. O Laravel é uma framework PHP. O engraçado do Laravel, ele é apresentado por eles mesmos como The PHP Framework for Web Artists. Então, tipo, a framework de PHP para artistas web. O que isso quer dizer? Não sei se vocês sabem, mas o PHP ele tem uma fama de deixar o código um pouco sujo. E aí o Laravel vem para dar uma organizada e deixar o código um pouco mais bonito, digamos assim, para desenvolvedores web. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiro, igual comentei antes, ele é um framework PHP. Ele é livre e ele tem o código aberto, então você consegue acessar todo o código dele. Ele foi criado por Taylor B. O'Toole e ele baseou o Laravel em um padrão de projeto, né? O MVC. Então o MVC é o Model View Conto. Então, tipo, tem a parte de modelo, tem a parte da view e a parte de controle. O engraçado, e é legal falar sobre isso, que foi feita uma pesquisa em 2015 com desenvolvedores e o Laravel foi listado como o framework mais popular daquele ano, seguindo por algumas outras frameworks como Symfony 2, Nettle e outros. Em agosto daquele mesmo ano, ele já era o principal framework de projetos PHP no GitHub. Então você pode perceber que em poucos meses ele teve uma grande crescente. A gente também consegue ter uma ideia maior disso quando a gente olha o Google Trends, né? O Google Trends serve para você pesquisar alguns termos e ver a relevância deles comparado com alguns outros. Então, no caso, eu comparei o Laravel com Vue.js e outros de PHP mesmo. E o legal foi que essa pesquisa mostrou que dentro de 5 anos o Laravel teve um bom crescimento, na verdade um ótimo crescimento, principalmente comparado com seus concorrentes e até mesmo o Vue.js, que não é concorrente dele, mas eu, eu fico observando ele, ele tem uma grande crescente e nem ele chega perto a isso. Então, Laravel é uma boa framework PHP e muito bem abraçada pela comunidade. Tá, framework pra cá, mas o que é um framework? Um framework, na verdade, é um conjunto de classes que ajudam uma programação um pouco mais fácil, né? Também permite com que o ambiente com que programamos sejam mais padronizados. Então você acaba tendo uma maior produtividade e um maior reuso de código, o que é sensacional. O Laravel ele utiliza o Composer, que ele é um gerenciador de dependências. Então você consegue reunir tudo que você precisa para rodar o Laravel utilizando apenas o Composer, o que é sensacional, facilitando e muito o uso da ferramenta. Então nesse caso não precisa ficar citando nada, instalando cada uma dos itens que é necessário. É apenas necessário utilizar o Composer. Outra coisa legal que talvez seja um dos motivos de ter chamado a atenção da comunidade é a documentação do Laravel. Então ela é muito intuitiva. Então você acaba conseguindo encontrar as coisas que você deseja de uma maneira rápida e prática. Acesse lá o site do Laravel, na parte de documentação, documentation, e tá lá. Consegue se achar muito bem. E aí você abre a porta para pessoas se aprofundarem em todos os recursos disponíveis no framework. Ele também usa o sistema de rotas. Então, basicamente, a gente está acostumado às vezes em colocar lá alguma URL e depois do barra
o nome do arquivo, então cadastro.php. E com Laravel não, com Laravel a gente pode utilizar o conceito de rotas. Então, a partir de uma palavra que a gente coloca lá, a gente consegue direcionar para uma parte da nossa aplicação, o que traz essa modernidade e acaba sendo bem mais agradável para o usuário também. Então, acaba atingindo esses dois lados muito facilmente. Ele também usa o Blade, que é um compilador de templates. A diferença dele para outros templates é que ele tem uma maior flexibilidade, né? Ele não restringe o uso de PHP puro. Então você pode acabar misturando a sintaxe dos dois. O mais legal é que para você utilizar um arquivo ou para utilizar esse template Blade, você tem que usar uma dupla extensão, digamos assim, né? Você vai nomear sempre seu arquivo com .blade.php. E o Blade traz consigo o objetivo de minimizar o uso de PHP no meio do HTML, fazendo assim essa divisão de águas e deixando o código mais limpo. Que vocês lembrarem no começo do vídeo que eu comentei, era o que era a fama que o PHP tinha e o Laravel traz essa organização bem agradável. E além do mais, você acaba aumentando o reuso de código, né? Então você pode ter disponível uma série de diretivas que são inseridas junto ao código HTML de acordo com a necessidade de cada página. Então os dois principais benefícios do uso do Blade são a herança e as sessões. Então você consegue trabalhar muito facilmente com o conceito de Master Blade. Também temos o Eloquent e o Query Builder. O Eloquent é um worm, então ele é um padrão do Laravel. Ele aplica o Design Pattern Active Record. Então, cada tabela do banco de dados é representada no código através de uma classe model. Então, você acaba facilitando muito o uso de, vamos dizer, ações de SQL sem escrever SQL puro no código. Quando eu utilizei pela primeira vez eu fiquei besta, porque ele reconhece o nome da tabela com um padrão que ele define, sem você necessidade de ficar fazendo select e nada do tipo, que é maravilhoso. Então os selects, os updates, os deletes acabam sendo operações bem mais fáceis se você digitar uma linha de SQL em si. Ele usa uma interface de linha de comando, que é o Artisan, e é através do Artisan que a gente vai fazer vários comandos e também subir a aplicação, o que é bem divertido. Bem, algumas informações eu peguei da Medium, algumas coisas do Wikipedia também, do próprio site do Laravel, e fiz a pesquisa do Trends lá no Google. Então, o próximo passo é começar a trabalhar e espero que vocês gostem. Espero que estejam gostando até agora e gostem do restante. Então já voltamos. Para prosseguir, a gente vai dar uma olhadinha agora por cima do código e da estrutura de pastas que é o Laravel. É muito complicado você fazer um projeto em 10 minutos. Porque você fica configurando rota e tudo mais. Então eu vou acabar mostrando as principais partes do código e do funcionamento. Então primeiro, a gente pode olhar aqui que já está aberto a pastinha onde foi baixada todos os
os arquivos do que é necessário para o Laravel. Igual foi comentado anteriormente, ele usa alguns programinhas para você trazer toda essa base pronta. No meu caso já está baixado, já está rodando aqui, mas não é nada difícil. São alguns comandinhos que você faz, como Laravel New, e aí você coloca o nome do projeto e ele já baixa tudo onde você quiser. Depois eu uso o comando php artisan, que aí ele sobe na porta 8000 também o nosso projeto. Aqui você tem algumas pastas, tem app, você tem já Bootstrap para você poder fazer essa integração mais facilmente. Você também tem o CSS separado, o JavaScript separado também, para que você tenha, você não junte tudo numa coisa só. E N pasta que servem para diversas coisas. Em primeiro momento eu vou mostrar sobre as rotas. Aqui é onde a gente define as rotas. Então, por exemplo, nesse caso, eu defini a rota padrão, ou a raiz, para mostrar esse listagem de produtos, no caso. Então, aqui um exemplo de eu posso retornar dentro aqui já a mensagem, o conteúdo, o HTML nesse return, colocando ele junto com uma function, que também funcionaria normal. Então, na hora que ele entrar lá na parte de no a raiz do site, você já entra nessa parte. Mas eu também poderia definir uma outra rota. Então eu também defini essa rota produtos. Só que como esse aqui era só exemplo e não é uma boa prática, não devemos colocar o código com tudo aqui dentro. Sim, só cuidar das rotas dentro do WebApp. Então aqui no produtos, e aí ele chama um produto controller. E esse produto controller chama uma função lista. Então aqui a gente consegue ver que dentro desse produto controller a gente tem aqui uma classe chamada lista. Esse produto controller ele estende de um controller maior, e aí a gente tem uma lista de produtos. E aí você tem aqui dentro de uma variável HTML, você vai concatenando o conteúdo deles e você vai montando a listinha, no caso. E acaba sendo bem parecidinho com o PHP, não fica tão, tão difícil de você comparar os dois. Fica uma coisa bem coesa. Então, dentro aqui de HTTP, controllers e produto controller, você pode adicionar esse controle aqui para fazer essa separação. Igual como foi comentado antes, é separado, né, em model, view e control. Então é um bom padrão de projeto. E igual eu comentei aqui, naquela vez, a conexão com o banco de dados é incrivelmente fácil. Então, mudando duas variáveis apenas, a gente já consegue fazer essa conexão. Então aqui database eu consigo o nome da database e username, no meu caso é root, sem senha, fazer essa conexão. Mas aí você também pode conectar outros tipos de banco, no caso MySQL, você pode PGSQL, SQL, SRV, e aí assim que vai. Aqui dentro do Envy você também pode fazer essa conexão. Então você acaba ficando livre para poder escolher qual das duas formas você vai fazer isso. E acaba sendo bem prático.
igual eu comentei antes, para você fazer um do zero, um projeto do zero, acaba sendo bem trabalhoso e ficaria bem pela metade no tempo que temos. Então, só mostrando essas partes mais diferentes do que temos comparado com o PHP normal, já dá uma ideia de o quão organizado e quão limpo o código é, o quão limpo o projeto é através dessa framework. E aí a gente tem uma ideia do porquê, né, ela se tornou tão popular e vem crescendo bastante. Então, é isso. Um pouquinho só sobre Laravel. É uma framework bem extensa e recomendo bastante quem assistiu o vídeo terminar e estudar e ver sobre. Essa foi a minha apresentação. Essa foi a apresentação. Eu agradeço muito vocês por assistirem e até a próxima. Avaliem bem.